como nos lembra Romanos 8:28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Os anjos mais misteriosos da Bíblia. Muitas vezes, no Antigo Testamento, os anjos são referenciados 108 vezes. O livro do Gênesis relata casos de anjos intervindos nas vidas de Abraão e Jacó. No livro do Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante uma peregrinação pelo deserto. No total, a palavra anjos ou anjo aparece no livro da Lei e nos escritos de Moisés 32 vezes. Os anjos de Deus são apresentados a nós nas Escrituras como as hostes do céu. Os anjos são seres reais, não figuras míticas ou meras opiniões. Eles são personalidades espirituais que têm um impacto físico. Assim como o mundo demoníaco, o mundo angélico também está oculto. Podemos não ser capazes de tocá-los, mas anjos tocam pessoas. Você não pode lidar com eles, mas eles podem destruir reis. Isso nos leva aos anjos mais misteriosos da Bíblia, os órfãos. O que são os órfãos? O termo Ofanim, no hebraico antigo, se refere às rodas. O singular é Ofan. É claro que as rodas são mencionadas várias vezes no Antigo Testamento, e Ofan pode se referir. Quem foi Ezequiel? Quem foi este profeta que viu essa visão? O nome Ezequiel significa Deus é forte, Deus fortalece ou que Deus fortalece. Este profeta viveu durante um dos momentos mais difíceis da história de Judá, ou seja, o exílio na Babilônia. Isso pode indicar a razão do seu nome. Durante a conquista de Nabucodonosor, em 597 a.C., ele foi um dos 10.000 prisioneiros capturados de Jerusalém. Provavelmente, ele profetizou na Babilônia para os exilados em assentamentos de Tel Aviv. No Rio, o ministério de Ezequiel era absolutamente necessário para os exilados. Para aqueles que criaram e deram ouvidos às suas palavras, havia vida. Mas para os outros, o julgamento era certo. O ministério de Ezequiel mostrou que Deus ainda estava se comunicando com eles, mesmo durante tempos de julgamento severo. Mesmo que tenham sido punidos, não foram abandonados. Jeremias pregou a mensagem de Deus em Jerusalém, enquanto outra voz a pregava aos exilados na Babilônia, para que eles soubessem dos planos de Deus. Ambas as vozes eram iguais. Ezequiel vê os Ofanim. Ele estava no exílio quando Deus apareceu a ele. Deus usou esse encontro para iniciar o ministério de Ezequiel como profeta, mostrando-lhe uma visão surpreendente. É difícil definir o Ofanim retratado na visão de Ezequiel sem considerar a totalidade da revelação. Deus escolhe abrir os céus diante do profeta Ezequiel. A descrição da visão inaugural de Ezequiel é uma das passagens mais difíceis de traduzir em todo o antigo Ezequiel. Primeiro relata onde estava quando viu a visão. Ezequiel 1:1-4. Agora aconteceu no 13º ano, no 5º dia do 4º mês, enquanto eu estava perto do rio Quebar, entre os exilados, os céus se abriram e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Jeoaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, perto do rio Quebar. E lá, a mão do Senhor veio sobre ele. Enquanto eu olhava, eis que um vento forte vinha do norte, uma grande nuvem com fogo piscando intermitentemente e uma luz brilhante ao redor dela, e em sua névoa, como metal brilhante no meio de um fogo. Ezequiel tentou colocar em palavras algo que não podia ser explicado claramente. Ele usou semelhanças para descrevê-lo, comparando-o com outras coisas para dar uma ideia de como era. Lemos a frase, algo como metal brilhante no meio do fogo. Ezequiel percebe uma nuvem escura, ameaçadora, com relâmpagos e fogo se aproximando. Dentro da nuvem
há 4 seres iluminados que brilham intensamente. Embora os seres tenham a aparência de humanos, eles não são humanos de forma alguma. Cada um possui 4 rostos diferentes: um rosto humano, um rosto de leão, um rosto de boi e um rosto de águia. O profeta não registra essas criaturas pelo nome em Ezequiel 1, onde o relato de sua visão começa, mas no capítulo 10 elas são identificadas como querubins, Ezequiel 1:5-7. E dentro dele havia figuras que se assemelhavam a 4 seres vivos, e esta era a aparência deles. Eles tinham forma humana. Cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, e seus pés eram como cascos de bezerro, e eles brilhavam como bronze polido. O que Ezequiel viu era real, mas ele teve que descrever com termos familiares. Antes de testemunhar o órfão, Ezequiel viu criaturas que mais tarde foram identificadas como querubins. Os querubins são um grupo de seres celestiais criados por Deus. Eles são os primeiros da hierarquia angélica a aparecer na Bíblia, imediatamente após a queda de Adão e Eva. E se você me acompanha há algum tempo, você sabe que o objetivo do nosso canal é compartilhar as coisas que eu aprendi de uma forma simples e clara, e que qualquer pessoa possa entender. Agora que você chegou até aqui, que tal deixar o seu like? E se você for novo, lembre-se de se inscrever. Não sabemos a reação de Adão ao testemunhar aqueles gloriosos querubins pela primeira vez na história humana. Talvez medo e admiração venham à mente. Em Êxodo 25, Moisés recebeu instruções específicas e detalhadas sobre como fazer vários artigos de mobília que seriam usados no tabernáculo. A Arca da Aliança e o propiciatório, onde Deus prometeu se encontrar e comungar com Moisés, foram os primeiros a serem detalhados. Sobre o propiciatório, ele escolheu representações dos querubins em ouro. Que visão incrível deve ter sido a dos querubins associados à própria presença de Deus. E aqui, Ezequiel vê os querubins na presença de Deus, glorificando-o constantemente. Embora os artistas tenham pintado querubins, o plural de querubim, como pequenas criaturas gordinhas de aparência angelical, a Bíblia os descreve como atendendo ao trono de Deus e executando sua vontade. Ezequiel 1:8-10. Sob suas asas, em seus 4 lados, havia mãos humanas. Quanto aos rostos e asas dos 4, suas asas se tocavam. Seus rostos não viravam quando se moviam. Cada um ia direto para a frente. Quanto ao formato de seus rostos, cada um tinha um rosto humano. Todos os 4 tinham o rosto de um leão à direita e o rosto de um touro à esquerda. E todos os 4 tinham o rosto de uma águia. Ezequiel notou que cada criatura viva tinha 4 rostos: um humano, possivelmente representando inteligência, um leão, representando força, um boi, representando servidão, e uma águia, representando elevação. Eles tinham asas e a vontade de ir aonde quer que o Espírito fosse. O Senhor queria que Ezequiel entendesse que ele está em todo lugar. Ezequiel pode ter estado em uma terra de cativeiro, mas ele não estava sozinho. Deus estava com ele. Como crentes em Deus, podemos encontrar conforto no fato de que Ele está sempre conosco, não importa onde estejamos ou quais desafios estejamos enfrentando. A ideia de que Deus está presente em todos os lugares nos dá paz de espírito, sabendo que Ele está sempre conosco. Ezequiel 1:11-14. Procure onde seus rostos. Suas asas estavam abertas acima. Cada um tinha 2 tocando o outro ser e 2 cobrindo seus corpos. E cada um ia direto para onde quer que o Espírito estivesse prestes a ir. Eles iriam sem se virar enquanto iam. No meio dos seres vivos, havia algo que parecia brasas de fogo, como tochas se movendo entre os seres vivos.
O fogo era brilhante, e relâmpagos brilhavam do fogo, e os seres vivos corriam para frente e para trás como raios. A carruagem. Depois de ver os querubins, Ezequiel viu as rodas como as de uma carruagem. O melhor objeto para imaginar o que Ezequiel viu é um giroscópio. Ezequiel estava descrevendo algo que poderia se mover em qualquer direção sem precisar virar. Tenha em mente que Ezequiel estava descrevendo o indescritível. Ezequiel 1:15 a 21. Agora, enquanto eu olhava para os seres vivos, eis que havia uma roda no chão ao lado dos seres vivos para cada um dos quatro. A aparência das rodas e sua obra era como topázio brilhante, e todos os quatro tinham a mesma forma. A obra era como se uma roda estivesse dentro da outra. Sempre que se moviam, deslocavam-se em qualquer uma das quatro direções, sem se virar enquanto se moviam, pois suas bordas eram altas e impressionantes, e as bordas de todas as quatro estavam cobertas de olhos ao redor. Sempre que os seres vivos se moviam, as rodas se moviam com eles, e sempre que os seres vivos se levantavam da terra, as rodas também se levantavam. Onde quer que o espírito estivesse prestes a ir, eles iriam naquela direção, e as rodas se levantavam, assim como eles, pois o espírito dos seres vivos estava nas rodas. Sempre que eles iam, as rodas iam, e sempre que paravam, as rodas também paravam. Sempre que subiam da terra, as rodas subiam, pois o espírito dos seres vivos estava nas rodas. Ezequiel continuou a descrever a interação constante entre as rodas e os querubins. Onde quer que os querubins fossem, as rodas iam também. Ele relatou que o Espírito de Deus se manifestava em tudo o que estava acontecendo. Ezequiel também estava testemunhando a onisciência de Deus. Os múltiplos olhos que ele viu representavam a consciência completa de Deus. Ele vê e sabe tudo. Este grande livro começa com uma visão. Ezequiel recebe uma revelação de Deus com 4 figuras angelicais. Nessa visão, Deus chama o profeta para ser seu porta-voz e vigia para os exilados hebreus. Esta visão é a primeira de 4 no livro de Ezequiel. Ele descreve esta primeira visão em detalhes vívidos. Como todos os líderes eficazes, ele falou o mais claramente possível. Um pastor disse uma vez: "Se está confuso no púlpito, é nebuloso no banco." Ezequiel forneceu a visão por meio de analogias e, em seguida, aplicou essas visões. Ele comunicou uma imagem e, então, compartilhou seu ponto de vista. As visões divinas sempre ajudam um líder e o povo a se moverem na direção certa. Uma visão divina também parece incluir esses componentes. O espírito das criaturas vivas estava nas rodas, para que, quando as criaturas se movessem em qualquer direção, as rodas se movessem também. Era realmente uma visão impressionante. As enormes rodas, as criaturas vivas, o fogo se desdobrando e os olhos nas bordas das rodas. Que imagem impressionante da providência de Deus, sempre trabalhando intrincadamente, projetando, nunca errando e nunca atrasando. O que Ezequiel viu ou descreveu nesta passagem é difícil de visualizar em sua totalidade. Presumivelmente, é uma imagem de uma magnífica carruagem com 4 rodas, trazendo assim o trono de Deus. A cena dá a impressão de movimento e atividade contínuos, não apenas por parte dos próprios seres vivos, mas também do trono de Deus. A sensação parece ser que as rodas e seu funcionamento podiam se mover em qualquer direção, mas não havia caos ou desordem em seus movimentos. Um comentarista popular da Bíblia afirmou sobre isso: como uma esfera rolante, elas podiam se mover em qualquer direção sem nenhum mecanismo de direção. Ezequiel 1:22 a 28. Agora, sobre as cabeças dos seres vivos, havia algo como uma expansão, como o brilho impressionante de cristal,
espalhado sobre suas cabeças. Sob a expansão, suas asas estavam esticadas, uma em direção à outra. Cada um também tinha 2 asas cobrindo seu corpo, de um lado e do outro. E eu também ouvi o som de suas asas, como o som de águas abundantes, enquanto iam, como a voz do Todo-Poderoso, um som de uma multidão, como o som de um acampamento de exército. Sempre que eles paravam, eles abaixavam suas asas, e uma voz veio de cima da expansão que estava sobre suas cabeças. Sempre que eles paravam, eles abaixavam suas asas. Agora, acima da expansão que estava sobre suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, como lápis-lazuli em aparência, e sobre o que parecia ser um trono elevado, havia uma figura com a aparência de um homem. Então notei que, da aparência de sua cintura para cima, havia algo como metal brilhante, que parecia fogo ao redor dentro dele. Da cintura dele para baixo, eu vi algo como fogo, e havia um resplendor ao redor dele, como a aparência do arco-íris nas nuvens em um dia chuvoso. Assim, era a aparência do resplendor ao redor. Tal era a aparência da semelhança da glória do Senhor. E quando eu vi, caí sobre meu rosto e ouvi uma voz falando. Finalmente, Ezequiel viu a câmara no céu e tentou descrever as visões e os sons da criatura. Então, ele notou um trono ocupado por alguém com a aparência de um homem. Ezequiel observou que a entidade sentada no trono parecia humana, mas era mais parecida com chamas do que com matéria física. Imagine a glória e o esplendor que havia ao redor. Ezequiel viu um arco-íris ao redor do trono de Deus, lembrando a Noé o arco-íris da promessa, após o dilúvio. João viu o arco-íris antes da tempestade, enquanto Ezequiel testemunhou um arco-íris em meio à tempestade, simbolizando a promessa da aliança de Deus e seu poder divino. A mensagem transmitida é sobre o magnífico poder de Deus. Ele estava confortando Ezequiel, assegurando-lhe que está no controle e que não há nada além de suas capacidades. O que a onipotência de Deus significa para nós? Nenhum problema ou dificuldade que enfrentamos está além do poder de Deus para lidar. Podemos não ser capazes de resolver, mas Deus pode. Não é surpresa que Ezequiel tenha caído ao se deparar com a glória de Deus, a manifestação externa de sua presença divina. Quando alguém experimenta a magnificência e a grandeza do Senhor, a única resposta natural é curvar-se em reverência. Durante os tempos desafiadores do ministério de Ezequiel, Deus lhe lembrou da visão para assegurar-lhe que ele ainda estava no controle de seu trono no céu. Apesar de estar longe de Jerusalém, Ezequiel sabia que Deus estava com ele. Da mesma forma, os crentes de hoje podem sentir que estão em exílio nesta era. Em um mundo onde há aumento da maldade e do comportamento imoral, até mesmo dentro das igrejas, muitos se recusam a aceitar os ensinamentos da Bíblia. No entanto, podemos nos confortar com a descrição de Ezequiel sobre a magnificência de Deus. Mesmo que não vejamos o que ele viu, sabemos que Deus está conosco, não importa onde estamos ou o que estamos passando. Ele sabe de tudo e pode fazer qualquer coisa. Mais do que isso, ele nos deu o Espírito Santo como nosso ajudador. Devemos manter essas verdades em mente e permanecer firmes em nossa fé, até o dia em que formos chamados para nos juntar a Ele no céu. Pode ser desafiador visualizar o que Ezequiel viu ou expressou nesta passagem. A descrição de cheio de olhos é semelhante à descrição dos querubins feita por João no Apocalipse 4,6. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, como cristal, e no centro e ao redor do trono, 4 seres viventes cheios de olhos na frente e atrás. O sentido é de conhecimento e inteligência supremas. As 4 rodas moviam-se em sintonia com os 4 querubins.
Elas giravam e estavam ligadas de tal forma que Ezequiel foi capaz de dizer que o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Algo semelhante é mencionado em Ezequiel 10. Ezequiel deveria entender que a carruagem de Deus estava em movimento. A imagem pode parecer bizarra para o leitor moderno, mas é importante lembrar que esta é uma experiência visionária, onde características surrealistas podem sobrepujar o realismo. O trono de Deus é descrito como estando sobre rodas, movido por 4 anjos. As rodas giravam em ângulos cruzados, permitindo que o trono se movesse em qualquer direção, sem precisar virar. Os Ofanim, ou rodas, têm sido um ponto de fascínio para muitos, e mais tarde, escritores apocalípticos judeus deram a eles uma vida própria. As rodas foram eventualmente reconhecidas como um tipo separado de anjo, conhecidos como Ofanim. Por que alguns se referem aos Ofanim como anjos? Embora não haja uma única menção nas Escrituras de que sejam criaturas angelicais, escritores judeus apócrifos os rotularam como uma classe de anjos e os listaram na hierarquia angelical, junto com os serafins e querubins, devido à sua vida única, poder sobrenatural e proximidade com o trono de Deus, sem mencionar a multidão de olhos. Se os Ofanim são realmente seres angélicos ou apenas um mecanismo de transporte divinamente alimentado, não importa. O que importa é a função dos Ofanim em exibir a glória de Deus a Ezequiel e a todos os crentes que leriam seu relato e ganhariam uma visão renovada da majestade de Deus. O que o nome revela sobre Deus, tanto em aparência quanto em operação, é que os Ofanim demonstram o domínio absoluto de Deus sobre todo o cosmos. As próprias rodas, que se movem em todas as direções, servem como um lembrete constante de que o Deus a quem servimos está sempre presente. Ele pode estar em todos os lugares, em todos os momentos. O Espírito de Deus guia os querubins e o mesmo Espírito habita nos Ofanim. Os olhos que cobrem as rodas e os querubins são simbólicos da onisciência de Deus, revelando que Ele é onisciente. Por que é importante que os cristãos saibam sobre o reino sobrenatural? Efésios 6:11-12, Nova Bíblia Padrão Americana, diz: vistam toda a armadura de Deus para que vocês. Efésios 6:11-12 nos instrui a vestir toda a armadura de Deus, para que possamos permanecer firmes contra os esquemas do diabo. A nossa luta, como está claro em Efésios 6:12, não é contra a carne e sangue, mas contra os governantes, contra os poderes, contra as forças mundiais desta escuridão, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deus deseja que os crentes estejam cientes do mundo, além do que nossos olhos podem ver, para que possamos, no poder do Senhor, estar preparados para enfrentar qualquer esquema que o inimigo prepare. O extremismo é prevalente na sociedade de hoje. Em um extremo, há crentes que minimizam as partes sobrenaturais da sua fé, mantendo uma visão naturalista que confia exclusivamente nos ensinamentos doutrinários para a vida cotidiana. No extremo oposto, estão aqueles tão preocupados com o reino espiritual, fascinados por ele, que se tornam de pouca ajuda na terra. Devemos, antes de tudo, garantir que nossos olhos estejam abertos à realidade da situação. Em 2 Reis 6:16, quando um servo ficou aterrorizado com o inimigo ao redor, o profeta disse ao jovem: não tenha medo. O mundo em que vivemos não é nosso verdadeiro lar. Há um mundo invisível, ainda assim, cheio de conflito por nossas almas. Quando investigamos a Bíblia e buscamos a perspectiva de Deus sobre o sobrenatural, damos um passo mais perto do estabelecimento do reino de Deus. Ezequiel claramente conduziu uma visão, e Deus constantemente lhe forneceu visões incomuns que o levaram a falar
de maneiras inusitadas. Desde mãos e pergaminhos descendo do céu até abominações no templo, videiras, águias, leões, ossos secos e fogo. Ezequiel usava imagens estranhas, mas memoráveis. Essas visões vinham frequentemente com interpretações divinas e instruções claras sobre como Ezequiel deveria comunicar a palavra de Deus ao povo. Ele seguiu o axioma da liderança visionária. Veja claramente, mostre criativamente e diga constantemente. Apesar das respostas mornas do povo, Ezequiel permaneceu firme em suas convicções e valores fundamentais. A frase "Filho do Homem" é usada para Ezequiel cerca de 90 vezes, enfatizando que ele era apenas um mensageiro do soberano divino, o qual planejou todos os eventos que se desenrolariam. Ezequiel era um comunicador habilidoso, incentivando as pessoas a ouvi-lo e se engajarem com tópicos importantes. Ele ficou conhecido por sua criatividade, incorporando recursos visuais e apresentações dramáticas para transmitir suas mensagens. Ezequiel obedecia prontamente às instruções do Senhor, mesmo quando as ações simbólicas que Deus lhe pedia pareciam estranhas ou embaraçosas. Seu ministério dinâmico conquistou o respeito, a atenção e a admiração dos anciãos de Judá. No entanto, apesar de seus esforços em lançar uma visão para sua geração, muitos ouviram, mas recusaram-se a agir conforme suas palavras, o que o desapontou profundamente. Ele se esforçou para compartilhar a mensagem de Deus, mas infelizmente ninguém agiu de acordo com os alertas divinos. Ezequiel era um vigia, convocado para alertar o povo sobre o perigo iminente, caso não se arrependessem. Como um vigia que avista um exército se aproximando, ele aconselhava o povo a se preparar ou enfrentar a destruição. Deus se descreveu a Ezequiel como aquele que fornece as palavras certas. Deus é o diretor desse grande drama que Ezequiel representa. Ele é o autor do roteiro que Ezequiel deve ler ao povo, e é também quem fecha a cortina quando a peça termina. Um final na forma do exército invasor da Babilônia. No fim, era tarde demais para o povo perceber que a peça havia chegado ao fim e que não havia mais retorno. O propósito dos anjos. Primeiramente, os anjos fazem a palavra de Deus se cumprir. Eles são as hostes que realizam o desempenho de Deus, garantindo que sua palavra produza o resultado desejado. Na Bíblia, a frase "O Senhor dos Exércitos realizará" é usada frequentemente sempre que uma profecia notável, que não pode ser explicada por meios humanos, é dada. Os anjos de Deus têm a licença de execução para realizar qualquer coisa que saia da boca do Senhor. Eles são as tropas de ataque que enfrentam os oponentes, sempre obtendo a vitória após cada ação. Além disso, os anjos fazem o prazer de Deus. Em Salmos 103, 20 a 21, está escrito: Bendizei ao Senhor vós, seus anjos, que se destacam em força, que fazem a sua palavra, atendendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos vocês, seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Os anjos estão comprometidos em obedecer aos comandos de Deus, o que significa que você pode enviá-los para realizar tudo o que Deus ordenou a seu respeito. Isaías 3:10 nos lembra: Diga àqueles que fazem o que é certo, que as coisas irão bem com eles. Eles desfrutarão dos resultados das boas coisas que fizeram. Além dos anjos regulares, há várias categorias de anjos. A maioria dos anjos mencionados na Bíblia são desse grupo não identificado, que poderíamos chamar de anjos comuns. Embora possam parecer rotineiros, eles são extraordinários, sendo contrastados com outras classes de anjos mencionadas na Bíblia. 1. Querubins são os primeiros a aparecer nas Escrituras, logo após a queda de Adão e Eva. Segundo, serafins, outro grupo de anjos, reconhecido por Isaías 6,
onde o nome hebraico significa os que queimam. 3. Miguel, o único anjo mencionado como arcanjo, que significa chefe, ocupando a posição mais proeminente entre os anjos. Seu nome significa quem é como Deus. 4. Gabriel, outro anjo cujo nome aparece claramente nas Escrituras. Gabriel, que significa poderoso de Deus, é frequentemente associado a mensagens importantes, como no livro de Daniel, onde ele revela eventos relacionados ao reino de Deus. A relevância dos anjos hoje. A próxima pergunta é: os anjos ainda são relevantes? Precisamos deles hoje, como cristãos cheios da unção do Espírito Santo? A Bíblia revela que figuras ilustres experimentaram comunhão com anjos. Quase todos os personagens de destaque nas Escrituras tiveram alguma forma de interação com eles. Como está escrito em Malaquias 3:6, Deus não muda. Então, o que ele fez no passado, ele continua a fazer hoje. Os anjos são uma parte essencial do plano de Deus para os redimidos. Mesmo com a unção do Espírito Santo, a função dos anjos não pode ser substituída. Jesus Cristo, que nasceu do Espírito Santo e tinha a unção divina, ainda assim contou com a assistência dos anjos em vários momentos. Desde o anúncio de seu nascimento até a proteção de sua vida, quando José foi instruído a fugir para o Egito com o menino Jesus, os anjos estavam presentes. Embora os anjos sejam espíritos ministradores, podemos limitar seu ministério em nossas vidas devido à cegueira espiritual. Para experimentar o ministério dos anjos, devemos acreditar antes de poder vê-lo. Eles são invisíveis, assim como o mundo demoníaco, mas estão presentes e ativos em uma dimensão diferente da nossa, com maior conhecimento e mobilidade. Hebreus 1:14 nos lembra que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. A Bíblia menciona os anjos direta ou indiretamente quase 300 vezes, e estudiosos acreditam que seu número pode ser incontável, como sugere Hebreus 12:22. Os anjos, incluindo os querubins e serafins, sempre apontam para a glória de Deus e jamais para si mesmos. Eles pressionam a mensagem de Deus aos ouvintes, glorificando-o em todas as suas ações. Embora sejam gloriosos e celestiais, sua magnificência empalidece diante da glória indescritível de Deus, que é o foco de toda a adoração. Ezequiel 1 traz uma visão impressionante da natureza divina, com imagens poderosas de movimento e ação. Deus aparece em um trono que se assemelha a uma carruagem, simbolizando sua glória, poder e presença universal. Mesmo no exílio, Deus lembrou seu povo, através dessa visão, que ele ainda estava no controle. Ele governa a criação e seu plano é sempre preciso e nunca atrasado. Se você chegou até aqui, parabéns! Você é uma pessoa muito dedicada. Qual foi a parte mais interessante do vídeo? Deixe nos comentários e quem sabe sua ideia não aparece no próximo conteúdo. E por isso, vou dar um coraçãozinho, porque acredito que você tem tudo para se tornar uma pessoa sábia e de sucesso. Agora, estão aparecendo na sua tela 2 vídeos que preparei especialmente para você. Ao assistir eles, você vai aprender algo que talvez nunca tenha visto antes. Então, não perca essa oportunidade de aprendizado. Escolha um dos vídeos e assista agora mesmo.